Lindinhos e lindinhas, aula 25, continuamos falando sobre isomeria, agora a parte de isomeria ótica, muito clássica nas provas de Enem e vestibular, então cuidado, por favor, com essa aula, muita atenção nos conceitos que o prof vai te mostrar nessa aula para você não confundir. Eu sei que tem muito nome aí, fica ligado para você não confundir. Lembrando, no link da descrição você vai lá para o nosso grupo para ter acesso à lista de questões extras. E no final dessa aula tem resolução de exercício para você fixar bem o conteúdo. Se inscreve, deixa o seu like e boa aula, meu lindinho! Muito bem, galerinha, já tá aparecendo para vocês aí a parte onde a gente vai conversar sobre a isomeria ótica. Lembra que na nossa última aula a gente falou da isomeria cis-transa geométrica, fizemos alguns exercícios. A ótica, a ideia é o seguinte, você tem a luz passando por um polarizador, ela fica uma luz polarizada. Essa luz polarizada, ao passar por uma amostra, vai desviar, se essa amostra tiver atividade ótica, vai desviar a luz para a direita ou para a esquerda. Então, se houver atividade ótica, que é a ideia da isomeria ótica, eu vou desviar a luz para a direita ou para a esquerda. Vou chamar de destrógiro, D de direita, e levógiro para a esquerda, certo? Então, o prof fez aqui, ó, a luz tem todas as direções, passa pelo polarizador. Ao passar pelo polarizador, a gente tem a luz polarizada, ou seja, selecionada só um comprimento, passou pela amostra, vai desviar. E quando que tem esse desvio, né? Como que eu consigo ter isomeria ótica? Para você ter a isomeria ótica, a atividade ótica, é necessário uma molécula assimétrica. Quando que eu tenho uma molécula assimétrica? Primeiro ponto, quando você tem carbono quiral. Nosso carbono assimétrico, tá? Carbono quiral, carbono assimétrico. Que é aquele que tem os 4 ligantes totalmente diferentes. Os 4 ligantes diferentes, tá? R1 é diferente de R2, que é diferente de R3, que é diferente de R4. E outra possibilidade que nós temos é quando nós temos, aí olha só isso aqui, galera, tá? Uma isomeria geométrica, cíclica no isômero trans, tá? O isômero trans. Então você tem uma certa assimetria nesse caso. Então a gente vai pegar aqui, vamos pegar aqui um exemplo, tá, ó. Aqui eu tenho H, OH, H, OH, H. Se você fizer aqui, ó, não importa como, você vai ter uma molécula assimétrica, não importa como, tá? Então guarda isso porque as provas vão perguntar, agora virou moda perguntar sobre isso. Mas na maior parte dos casos, galera, procure por carbono quiral. Procure pelo carbono quiral, que é sucesso. Muito bem. O que acaba acontecendo? Tá? Você tem essa atividade desse desvio da luz. Prof, mas quando é que eu vou saber quando eu tenho um isômero e quem é o destrógiro, quem é o levógiro? Galera, não esquenta muito com isso não, tá? A dica é você sempre perceber isso aqui, ó. O prof vai pegar um composto qualquer aqui só para te mostrar, ó. Tá? Com um carbono quiral só. Esse cara aqui é quiral, tá? Esse cara aqui é quiral. Como é que eu sei? Para cima ele tem o hidrogênio, para baixo ele tem o OH, para a direita ele tem a carboxila e para a esquerda ele tem esse metil aqui, essa metila.
Então, esse cara é quiral. A gente representa por um asterisco, tá? Carbono asterisco é o carbono que é quiral. E aí uma forma fácil de você descobrir ou ver como é levógiro ou destrógiro, tá? É você fazer uma conformação que nós chamamos conformação de Fischer, onde você pega o carbono quiral e coloca como se ele estivesse numa cruz. Desse jeito, tá vendo? Vamos chamar esse cara de destrógiro. Eu não sei, lindos, eu não sei. Mas vamos supor que essa configuração é o destrógiro. O levógiro, ele é a imagem especular. O que significa isso? Um é a imagem do espelho do outro. Assim como minha mão esquerda é a imagem no espelho da minha mão direita, se eu botar no espelho. São imagens especulares. Se eu tentar sobrepor, elas não se sobrepõem. Então elas não são a mesma mão, tá? Então cuidado. Eu coloco esse cara no espelho, um espelho plano, lembra da física. Quem está perto do espelho vem para perto do espelho, quem está longe do espelho vai longe do espelho. E você vai ter esse cara aqui, ó. Se você tentar sobrepor, ele não vai sobrepor um no outro. É não sobreponível, tá? É muito doido isso, lindos. Então fique atento, por favor. Ficou tudo branco aqui, né? Desculpa, meu povo. Então, cuidado, por favor, por favorzinho. Então, esse um é o destrógiro e o outro é levógiro. O destrógiro e o levógiro nós chamamos de enantiômeros, tá? O que são enantiômeros? São dois isômeros óticos que são imagens no espelho. Então anota isso, tá? O D e o L são enantiômeros. 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 Os enantiômeros são D e L. O parzinho de isômeros óticos que são imagens no espelho um do outro. E existe o que nós chamamos de mistura racêmica. A mistura racêmica é quando eu tenho... Opa, deixa eu jogar um pouquinho para o lado aqui, galera. Aê. A mistura racêmica é quando eu tenho uma mistura equimolar de dois enantiômeros. Eu tenho a mistura equimolar, 50-50, 5-5, a mesma quantidade de dois enantiômeros. Essa mistura racêmica, ela é inativa, ela não desvia a luz. Pensa, um desvia alfa e o outro menos alfa. No final não desvia. Não ativa. É a mistura racêmica, tá? A gente diz que ela é inativa por compensação externa. Uma desvia para a direita, a outra desvia para a esquerda. Beleza, povo? Então cuidado com isso, por favor, por favorzinho. Mistura racêmica de dois enantiômeros. Então o que você precisa perceber? Que eu tenho um carbono quiral, mas eu tenho dois isômeros possíveis, né? E isso é importante. Isso é importante. O número de isômeros oticamente ativos, tá? E isômeros ativos é sempre 2 elevado ao número de carbonos quirais. 2 elevado ao número de carbonos quirais. E os inativos são a mistura, né? É a mistura entre eles. Então a gente tem os inativos, metade. Metade dos ativos. 2 elevado a n menos 1. Ou 2 elevado a n dividido por 2, sempre metade. Já vamos fazer isso ali nos exercícios. Tranquilo, meu povo? Beleza. Então, isômeros ativos e inativos. Ah, fulano apresenta isomeria ótica. Saia feito louco procurando o quê? Carbono quiral.
procurando carbono quiral. Beleza? Legal. Mas, atenção agora. O prof precisa chamar a atenção de vocês aqui. Atenção. Se você tiver 2 carbonos quirais, tá? Se você tiver 2 carbonos quirais, diferentes, tá vendo? Diferentes, são 2 carbonos quirais diferentes. O que vai acontecer? Você tem agora a possibilidade, esse cara, de ter o que nós chamamos de diastereoisômeros. Então, quando a gente fala de diastereoisômeros só vai acontecer se você tiver o isômero espacial em que as imagens não são sobreponíveis, em que eles não são sobreponíveis. Então, por exemplo, o cis e o trans são diastereoisômeros. São diastereoisômeros. Então, anota isso, por favor, tá? Como é que vai funcionar? Então, olha só. A ideia é o seguinte. Você tem 2 carbonos quirais. Imagina a cena. Vamos pegar aqui, ó, a conformação de Fischer, tá? Vai fazer o OH e o CH3. E aqui a conformação de Fischer, o Cl, o OH e o H. Certo? Muito bem. Agora, lindinhos, vamos colocar esse cara no espelho. Vamos chamar esse cara de destrógero 1. Tá? Vamos chamar esse cara de destrógero 1. Não sei se ele é para a direita, mas vamos chamar esse cara de destrógero 1. Se você pegar a imagem no espelho desse cara e inverte aqui, ó. Certo? Esse vai ser quem? O nosso levógero 1. Então você tem 2 isômeros ativos. Certo? Mas como são 2 carbonos quirais, tu tem que ter 2 ao quadrado, 4 carbonos quirais. 4 ativos. Então o que acaba acontecendo? Eu vou pegar aqui, ó, outra possibilidade. Não sei se isso se ele é destrógero, mas eu tenho outra possibilidade que é o seguinte: eu trocar só um aqui, ó, do OH. Perceba, esse cara não é igual a nenhum outro e também não é imagem no espelho de nenhum outro. Então esse é outro destrógero. Esse é o destrógero 2. E você tem o espelho. O espelho, a gente vai ter o OH, o H, o Cl e o OH. Se você perceber, esse cara não é sobreponível a ninguém, mas é a imagem especular do D2, então ele é o L2. Então você tem 4 isômeros óticos. Então você tem os pares de enantiômeros. Quem seriam enantiômeros? O D1 e o L1 seriam um par de enantiômeros. E o D2 e o L2, outro par de enantiômeros. Então tu tem 4 isômeros óticos. Certo? Quem seria a mistura racêmica? Mistura racêmica. Mistura racêmica é o D1, D2. D1L1, perdão. D1L1 e D2 e L2. Tô entendendo, prof, tô entendendo. Legal. E você tem os diastereoisômeros. Que são isômeros espaciais, mas que não são enantiômeros, que não são imagens do espelho. Então você tem o D1 é diastereoisômero do D2. O D1 é diastereoisômero do L2.
O D2 é diástero isômero do L1. E o D2 você entendeu a ideia? E o L2 é diástero isômero do L1. Então são os diasteroisômeros. Eles são imagens, eles são isômeros óticos, são isômeros espaciais, mas eles não são imagens sobreponíveis, eles não são enantiômeros. A mistura dos diasteroisômeros vai fazer alguma coisa racêmica? Não. Não vai ter mistura racêmica. Beleza, povo? Então cuidado, por favor, com isso aí. Maravilha. E aí, opa, ficou tudo branco, desculpa. É para colocar aqui o quadrinho. E aí, lindo, só para a gente terminar, então aqui deixa eu colocar um post-it, né? Perceba, a maior parte dos materiais, das aulas, elas não chegam até esse ponto aqui. Tá? Esse ponto aqui o prof fala aqui dentro da plataforma, porque as provas não são muito acostumadas a usar. As provas não, né? Os materiais não trazem muito esses termos. Mas as provas cobram, que são diasteroisômeros, o que são enantiômeros. Tá? Então, diasteroisômeros são isômeros espaciais, são estereoisômeros, que não são imagens especulares. Então, é o caso do cis-trans, é o caso de um destrógeno e o outro levógeno quando tem a partir de dois carbonos quirais. Quando você tem um carbono quiral, não tem diasteroisômero, tá? Não tem diasteroisômero. Boa. E existe um caso especial que é chamado de mesoisômero. Mesoisomeria. A mesoisomeria vai acontecer, lindos, quando você tem, tá? Dois carbonos quirais exatamente iguais, tá? Dois carbonos quirais exatamente iguais. Então você tem isso aqui, ó. Dois carbonos quirais exatamente iguais. Eles têm os mesmos 4 ligantes. O que você vai pensar? Putz, tem 4 isômeros. Mas o que acaba acontecendo é o que nós chamamos de uma compensação interna. Então aqui, ó, vou chamar esse cara de 1, esse cara de 2, tá? Então vamos pegar aqui, ó, C1 e C2. Vamos pegar primeiro aqui, para você entender a nossa configuração de Fischer, certo? CH3, OH, H, vou trocar. CH3H, só para ficar mais fácil. Não tem importância, tá, lindos? É só para ficar mais fácil. Beleza. Vamos chamar esse cara de D1. Certo? Nessa posição D1, o carbono 1 faz o ângulo mais 1 e mais alfa e o 2 mais alfa. Então você tem um desvio de mais 2 alfa. Fiz o isômero óptico, botei no espelho. Hidrogênio, OH. Opa. Hidrogênio, OH. CH3, CH3. Esse é o nosso levógiro. No levógiro 1 é menos alfa e menos alfa, porque eu inverti os dois. Menos 2 alfa. Mas agora o que vai acontecer? O que vai acontecer agora se eu torcer só um? Vou pegar aqui. E aí vai acontecer a bruxaria. Pegar uma outra possibilidade, onde eu vou trocar só um dos carbonos, tá vendo aqui, ó? Ó, esse H veio para cá, esse O veio para cá, o OH ficou aqui e o H ficou aqui. Eu só troquei um. O que acontece? Como esses dois carbonos são idênticos, o carbono 1 que o prof inverteu vai ficar menos alfa e o 2 vai ficar mais alfa. O que vai acontecer é que eles vão anular o desvio do grau.
Então a gente tem esse cara, se eu fizer o espelho dele, vai dar 0 também. Esse cara vai ser o que nós chamamos de mesoisômero. Então você tem o mesoisômero, é um isômero inativo por compensação interna. Ele é inativo. Então nesse caso você tem o quê? Os dois enantiômeros, o D1 e o L1. Você tem o mesoisômero, que a gente chama de meso, e você tem a mistura racêmica, que é o D1L1, que é a mistura dos dois ativos. Tudo bem? Então, olha só, cuidado com isso. Você acaba tendo 4 isômeros, né? Você acaba tendo 4 isômeros, mais 2 ativos e 2 inativos. Você acaba tendo 4 isômeros aí, tá? Mais 2 ativos e 2 inativos. Então, cuidado, por favor, por favorzinho. Bora lá resolver alguns exercícios lindos? Bora lá então, galera, resolver os exercícios dessa nossa aula pra gente detonar aí quando a gente fala de isomeria ótica, beleza? Então fala assim, ó. Analise os seguintes compostos e assinale que for correto, tá? Então deu ali alguns compostos cíclicos, ele fala assim, 0,1. Cadeias carbônicas de todos os compostos acima são homogêneas. EP. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Esses caras são heterogêneas, então falsa. Os compostos 1 e 2 apresentam isomeria geométrica. Galera, verdadeira. Veja que eu tenho um ciclo aqui, ó. Certo? E nesse ciclo, deixa eu só colocar aqui, a gente vai traçar o eixo de simetria, certo? Veja, os mais leves do mesmo lado cis, os mais leves de lados opostos, trans, certo? Deixa eu contar uma coisa. Quando a gente está falando em compostos cíclicos, cis, trans, o trans também é isômero óptico, tem isomeria óptica. Tem isomeria óptica. Já foi questão da Federal do Paraná, já foi questão da Unioeste, isomeria óptica. Ah, professor, como é que eu ia saber disso? Agora você sabe, meu pichuco. Então, os compostos 1 e 2 apresentam isomeria geométrica e o 2 apresenta isomeria óptica, beleza? 4. Os compostos 3 e 4 diferem quanto ao número de carbonos secundários. É verdade, olha aqui, ó. Eu tenho, ó, secundário aqui eu tenho um só, porque este aqui é terciário e este é terciário, tá ligado a 3 outros carbonos. E aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos, 3 carbonos terciários. Só deixa eu ver se eles também não diferem, galera, pelo número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, então tá certo, só diferem pelo número de carbonos, diferem quanto ao número de carbonos. Perfeito. 8. Os compostos 5 e 6 apresentam isomeria óptica e geométrica. Vamos ver. Ó, este carbono aqui é quiral. Por quê? Ele tem o Cl, ele tem o hidrogênio, ele tem o CH3 e ele tem toda essa galera. Então, esse carbono é quiral, esse é igual, é quiral. Agora, tem cis trans? Vamos ver. Eu vou fazer o traço aqui. Lembra, vem até a dupla, volta hidrogênio, certo? Este é o cara mais leve. Este é o cara mais leve e do lado de cá o mais leve está aqui, um carbono só. Então esse é o nosso cis. Pontilha, 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 vem, bate, hidrogênio. Mais leve, de lados opostos, trans. Beleza? Então, isomeria geométrica verdadeiro e óptica ao mesmo tempo. Falou ótica, galera, procura carbono quiral, sai bem louco. 16. Os compostos 3 e 4 e os compostos 7 e 8 apresentam isomeria de cadeia. Galera, olha só, esse tem isomeria de cadeia? Não, esse cara aqui eu tenho só a mudança de posição. E aqui também, então falso, aqui eu tenho uma metameria ou compensação, percebeu? Então, falsa a 16.
Quando a gente, perceba, quando a gente está pegando exercícios de isomeria, pode acontecer dele misturar tudo. Foi o que a Federal já fez, misturou todas as isomerias numa só. 2, vamos lá. A asparagina é um aminoácido que pode ser fabricado pelo organismo. Este composto apresenta isomeria ótica. Aonde está o carbono quiral, galera? Primeiro, se tem dupla, você já ignora. Porque para ser quiral tem que ter 4 ligações simples. Se tiver 2 ligantes iguais, você já ignora, porque tem que ter os 4 diferentes. Então, este cara aqui pode ser quiral. Vamos ver. Ele tem um hidrogênio, um NH2, uma carboxila e o CH2, C-O, NH2. Então, esse cara é o nosso carbono quiral. A quantidade de misturas racêmicas possíveis. Olha que sacanagem, galera. Como ele tem um carbono quiral, quantos oticamente ativos ele tem? 2 elevado a N. Então, 2 elevado a 1, 2 ativos. O destrógiro e o levógiro. A mistura racêmica é a mistura equimolar deles, uma só. Então, letra A. Muita gente marcou letra B, sabia? Porque pensou que eram os ativos. Cuidado com isso aí, por favor. Legal, lindos. 3, questão da UEM. O ácido butanóico pode ser encontrado na manteiga, no queijo velho e no chulé. Esse composto é isômero funcional do etanoato de etila. Bom, até o primeiro pedaço, tudo bem. O butanóico a gente encontra nesses lugares aí mesmo, no chulé, na manteiga e no queijo velho. Agora, esse composto é isômero do etanoato de etila. Vamos ver. Etano, 2 carbonos, ato de etila. Ó, eu tenho um éster de 4 carbono e um ácido de 4 carbonos. Volta lá na nossa aula de isomeria constitucional de isomeria plana. É verdadeiro. O composto 1,2 de cloroeteno não apresenta isomeria geométrica ou cis-trans. Vamos ver? 1,2 de cloroeteno. Et, no 1 e no 2, cloro, cloro. Hidrogênio, hidrogênio. Falso, né, galera? Ele apresenta. Então, aqui, ó. Falso, apresenta. Veja, eu tenho o carbono na estrutura rígida, ou seja, a dupla ligação, e no mesmo carbono eu tenho ligantes diferentes. Então, é falsa. Tem isomeria cis-trans. 0,4. No ácido lático, o ácido 2-hidroxipropanoico, o carbono número 2 é assimétrico e o composto apresenta isomeria ótica. Olha como a nomenclatura é importante. Ácido 2-hidroxipropanoico. Prop. Ácido. 2 hidroxi. Completa de hidrogênios. Perceba, esse cara é mesmo um carbono quiral. Ele tem OH, H, carboxila e o CH3. Então, ele é um composto que tem carbono quiral e isomeria ótica. Verdadeira. Olha a nomenclatura como é importante. O composto com fórmula molecular C2H5NO pode ser a etanamida. Vamos ver. Etanamida. Amida. Então, vamos lá. Amida, carbono dupla O, nitrogênio. Etano, 2 carbonos. Completa de hidrogênios. Carbono fecha 4, nitrogênio precisa fechar 3. Então, é o C2H5NO. Verdadeiro, pode ser ela sim, a etanamida. 16. O hidroxibenzeno é também conhecido como tolueno. Falso, é também conhecido como fenol. Quem era o tolueno mesmo, prof? Para quem não lembra, o tolueno é o nosso metilbenzeno. Tá aqui. Beleza? 32. Os sufixos dos nomes dos compostos com as respectivas funções estão corretos. Al para aldeído, ona para acetona, oico para ácido carboxílico e ol para álcool. Verdadeiro. Show, show. Até agora deu quanto? 45. 45. Eu acho que é só isso. Isso, então a soma vai fechar quanto pra gente aqui, meus lindos? Soma 45. Show. Vamos para a última? Última questãozinha, vamos embora.
O aspartame é um edulcorante 200 vezes mais doce que a sacarose e apresenta baixo conteúdo calórico. Essa frase, galera, já apareceu em mais de 200 questões. Tá? Esse primeiro aqui, eles sempre começam. Até o momento, a única restrição que se faz quanto ao seu uso para pessoas portadoras da deficiência genética do metabolismo da fenilalanina, a fenilcetonúria, não deve ingerir nenhum produto que contenha o aspartame. O excesso de fenilalanina no sangue resulta em anormalidades das respostas cerebrais. Apresentamos a seguir uma possível reação de hidrólise do aspartame em nosso organismo. Indicando os possíveis pontos de ruptura. Então, aqui ou aqui. Certo? Formou um produto 1, formou o produto 2 e o álcool. O álcool vem desse ponto. Aí ele fala, considerando a estrutura química do aspartame, tudo, pode-se afirmar que a mesma apresenta 3 carbonos assimétricos, 1 carbono assimétrico, 4, 2, 5. Então, vamos lá. Eu quero que você seja malandro. Vamos colocar carbono assimétrico em vermelho. Então, e em roxo, que não é assimétrico. Tem dupla, já ignora. Tem 2 hidrogênios, já ignora. Agora, olha esse cara. Tem NH2, tem hidrogênio, tem toda essa galera, tem toda essa galera. Esse cara é quiral. Beleza. Roxo para o carbono de dupla. Aqui, achei mais um, ó. Tem hidrogênio, tem esse cara para cá, tem toda essa galera para lá e esse cara para baixo. É quiral. Certo? E só, porque aqui tem dupla e esse tem 3 hidrogênios. Então, e esse aqui também tem 2 hidrogênios. Do anel aromático, ninguém. Tem dupla em todas. Então, people, tem 2 carbonos quirais. Tem 2 carbonos quirais. Se ele tem 2 carbonos quirais, 2 carbonos asterisco, qual é o número de isômeros oticamente ativos? 2 elevado a 2. 4. E quantos inativos ou misturas racêmicas? 2. Show? Tranquilo? Boa, galera. Bora para a próxima aula. Tchau, tchau. E aí, lindinho, gostou dessa nossa aula? Espero que você tenha curtido. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem alguns links muito importantes para sua preparação aí para as provas do vestibular e do Enem. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!